Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e antes de começar esse vídeo, deixa eu dar uma informação para vocês. 70% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas do canal. Agora, se você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos, vai me ajudar demais a continuar com esse conteúdo aqui de graça para vocês. Então, não perca tempo, já se inscreve logo e bora para a aula. Muito bem, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre... Na verdade, vamos introduzir novos conceitos aqui na nossa aula 5, que é fazendo perguntas com entrada de dados, com input, função formatf e interpolação de variáveis, ok? Muito bem, abrindo aqui o nosso Visual Studio Code, vamos criar aqui um novo arquivo, File, New File. Vamos colocar aqui aula 05, vamos dar um Enter, .py, Enter. E aqui vai ser o seguinte, pessoal, o primeiro conceito aqui que eu quero mostrar para vocês é a questão do format. Vamos colocar aqui a nossa função print. E nós vamos escrever aqui o nosso algoritmo, o nosso programa, para o que ele vai fazer? Ele vai receber uma idade, uma altura e um peso, certo? E no final ele vai imprimir esses dados para a gente com a entrada que nós vamos informar para o programa, certo? Então, como é que vai funcionar? Vai funcionar dessa forma. Print, e aqui abre aspas duplas, nós vamos perguntar qual a sua idade? Interrogação, vamos dar um espaço aqui para quando ele for imprimir, ele não juntar aqui esse valor, certo? E aqui vem o pulo do gato. Nós vamos colocar aqui a nossa variável idade, que vai receber um input, abre e fecha parêntese, ok? Vamos testar como que vai funcionar isso aqui. Ok, deixa eu apagar isso aqui, depois eu vou falar disso para vocês. Python, aula 05.py, e vamos dar um Enter, vamos ver o que acontece. Qual a sua idade? 25. Ok? Ficou faltando aqui apenas o end. Também é outro conceito aqui que eu vou colocar aqui para vocês. O que acontece? Quando a gente coloca essa função end com aspas simples, o que nós estamos dizendo para o nosso programa? Que nós queremos que essa entrada de dados e o cursor aqui no prompt, ele fique na mesma linha em que está a nossa string de pergunta. Por isso que ele veio para a linha de baixo. Ele armazenou, nós informamos esse valor aqui, com a sua idade, 25, ele atribuiu na variável idade e imprimiu aqui para a gente aqui embaixo. Agora vamos ver como é que vai ficar com o end. Vamos rodar novamente, eu salvei o nosso algoritmo, com a sua idade, 25. É claro que eu tenho 25 anos, né, pessoal? Então, muito bem, agora nós vamos fazer para os demais. Vamos colocar aqui print. Vamos perguntar aqui qual é a sua altura. Interrogação, espaço, vírgula, end, para permanecer na mesma linha, certo? E abre aspas simples. E aqui nós vamos colocar a altura, recebe, input, abre e fecha parêntese. Ok? Vamos testar. Qual a sua idade? 25. Qual a sua altura? 1,8. 1,80. Olha só. Aqui ele imprimiu a idade, a altura. Está faltando o quê? O peso, né, galera? Então, vamos colocar aqui qual é o seu peso. Espaço, vírgula, end. Vamos colocar aqui. Abre e fecha aspas simples. E peso recebe input. Ok? Aqui nós já temos, então, a idade, a altura e o peso, certo? Vamos rodar. Qual a sua idade? 25. A sua altura, 1,8, 1,80. E o seu peso, vamos colocar aqui que nós somos magérrimos, né? Colocar aqui 70 quilos. Olha só. Aí ele armazenou aqui, ele atribui, né? O input, o que ele faz? Ele atribui, ele permite a entrada de dados, né? Que é a digitação, e atribui a variável, idade, altura e peso.
E como é que a gente faz para mostrar isso tudo, por exemplo, se a gente tivesse aqui os três dados? Aí nós vamos fazer agora o conceito de interpolação de variáveis. O que significa isso? Vou mostrar para vocês. Aqui nós vamos colocar um print. Aí a função que eu falei para vocês é a função format. Só que não é a função format lá, aquela que nós fizemos com a máscara de dado da aula 3. Se não me engano, a da aula 3 ou a aula 4. A função format aqui vai ser assim, ó, um F. Por que nós usamos isso aqui, por exemplo? Nós vamos colocar aqui, ó, a sua idade é. Quando nós trabalhamos com essa estrutura de dados no print, ele permite que a gente utilize a função format dessa forma, né? Foi desenhada para isso, para a gente trabalhar com essa estrutura de dados. Então, sempre que a gente precisa concatenar ou fazer a interpolação de dados com strings, que é o que nós estamos colocando aqui, com uma variável, nós usamos essa função f, que é a função format. Beleza? E aí nós vamos colocar aqui, a sua idade é. Aí como é que nós fazemos para interpolar essa variável aqui? Nós vamos colocar abre e fecha colchetes. Abre e fecha chaves. Abre e fecha chaves. E aí nós vamos colocar aqui a nossa variável de idade, beleza? A sua idade é e a sua altura é. Vamos interpolar aqui, abre e fecha chaves, né? Passando aqui a altura. E o seu peso é, abre e fecha chaves, e vamos colocar aqui a nossa variável de peso. Vamos rodar? Vamos salvar aqui e vamos rodar o nosso programa, certo? Aqui. Aqui, Python aula 5. Vamos lá. Qual a sua idade? 25. Qual é a sua altura? 1,80 e o seu peso 70 quilos. E olha só a mágica, pessoal. A sua idade é 25, né? Vamos corrigir aqui, vamos colocar anos de idade para ficar mais bonitinho, né? Mas olha só, a sua idade é 25 e a sua altura é 1,80 e o seu peso é 70 quilos, não é isso? Vamos fazer esse ajuste aqui só na string, né? Mas os dados saíram de acordo com a nossa entrada, certo? 25, qual a sua altura? 1,80 e o seu peso 70 quilos. E olha só, ele permitiu a entrada de dados, né? 25 anos de idade, ele imprimiu aqui e a sua altura é 1,80 e o seu peso é 70 quilos. Existe outra forma também, pessoal, da gente fazer, aliás, reutilizando, né, essa mesma estrutura e utilizando aqui a função de input, passando a pergunta dentro dessa função aqui. Como é que a gente faz? A gente vai reaproveitar aqui essa pergunta. E a diferença aqui, pessoal, é que a gente não precisa utilizar o end aqui para ele manter o cursor na mesma linha, ou no mesmo prompt, né? Olha aqui, nós vamos apagar isso aqui, copiei. Qual é a sua idade? Ele já está dentro do input. Nós vamos reaproveitar isso aqui, vamos copiar essa string aqui até a vírgula. Antes da vírgula, né? Vamos colocar aqui, vamos apagar essa, apagando só o print depois que a gente copia, tá? E aqui o seu peso, vamos copiar e vamos passar ele para dentro do input. Aqui eu esqueci de colocar aspas duplas. Aqui, muito bem. E apagar o print, né? Muito bem, qual foi o ajuste que nós fizemos aqui? Nós copiamos a string, né, de pergunta, que estava dentro do nosso print, passamos ela para dentro do input. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos dar um clear aqui no nosso terminal. E vamos rodar o nosso programa, certo? Python, dou setinha para cima. Qual a sua idade? Olha só onde é que está o cursor. 25, a sua altura 1,80 e o seu peso
70 quilos. Olha só. Então, pessoal, nós temos duas formas de trabalhar a entrada de dados, né? Tanto com o print e também podemos passar a própria string de pergunta dentro do input, né? Dentro da nossa entrada. Sendo que aqui é uma forma, eu acredito que aqui seja, né? Dependendo do contexto, é uma forma até mais prática, que a gente nem precisa passar aqui aquele parâmetro daquela função end, né? Para ele manter o cursor na mesma linha. Certo? Então, para essa aula é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos falar sobre parâmetros, descompactação e variáveis. Nós vamos introduzir também o conceito de import, né, de bibliotecas do Python. Então, daqui para frente agora, nós vamos estar introduzindo mais novos conceitos da linguagem. Eu espero te ver na próxima aula.